Olá! Nós teremos oportunidade agora de trabalhar com as características gerais das nossas sociedades anônimas. O que são sociedades anônimas? Sociedades anônimas são pessoas jurídicas, sociedades constituídas com o intuito de realizar grandes objetivos ou grandes objetos, né? Quando nós falamos em sociedade anônima, ela é pensada para financiar as grandes atividades. Quando nós estamos diante de uma sociedade anônima, é importante destacar que o seu capital social, capital esse que é para o desenvolvimento desse objeto social, é dividido por ações. Ações é a menor parte do capital social pode ser dividido. Uma única ação representa a menor parte do capital social é dividido. Cada pessoa que comprar essas ações, cada pessoa que adquirir essas ações, vai ser considerado acionista. Acionista que é sócio daquela sociedade. Daí, nós temos algumas características já básicas da sociedade anônima. Primeiro, a sociedade anônima serve para financiar os grandes empreendimentos. A sociedade anônima tem o seu capital dividido por ações. Cada ação é a menor parte que o capital social é dividido. E ainda, a pessoa que compra essas ações é considerado acionista. É importante destacar que essa pessoa que comprou essas ações, esse acionista, esse sócio, o máximo que ele pode perder é esse valor investido. Isso mesmo, o máximo que a pessoa pode perder é o valor investido. Isso significa dizer que nós estamos diante do chamado preço de emissão das ações. O que é o preço de emissão das ações? O preço de emissão é o valor estipulado quando da venda das ações para o público em geral. Isso é mais uma característica importante. O acionista tem responsabilidade limitada e muito mais limitada essa responsabilidade do acionista do que numa sociedade de responsabilidade limitada. Porque lembre, quando tivemos a oportunidade de estudar a sociedade de responsabilidade limitada, nós tivemos a oportunidade de verificar que quando ainda o capital social não está integralizado, ou seja, quando ainda existem sócios para contribuir ou para efetivamente pagar sobre aquele capital social, integralizar aquele capital social, todos os sócios ficam solidariamente responsáveis. Isso não acontece na sociedade anônima. O acionista, mais uma vez, ele só responde por aquele valor que ele subscrever, ou seja, o acionista ele só responde por aquilo que efetivamente ele comprou. É uma característica fundamental. É importante destacar que nós estamos diante de uma sociedade de capitais, nós não estamos diante de uma sociedade de pessoas. Isso significa dizer que, em se tratando de sociedade anônima, não importam as qualidades pessoais dos sócios. O que importa é o valor que o sócio investiu, né? Quando uma sociedade anônima, e nós teremos a oportunidade de verificar isso, ela faz a venda no mercado de valores mobiliários, no mercado primário, das suas ações para o público em geral, ela não se preocupa com as qualidades pessoais de cada um daqueles sócios que ela possui, porque se trata de uma sociedade de capitais. Diferentemente de uma sociedade, né, que nós tivemos a oportunidade de ver, a sociedade contratual, uma sociedade de pessoas, em que a qualidade dos sócios é fundamental. Outra característica importante também que temos que destacar é que quando nós falamos em sociedade anônima, o ato constitutivo, e falamos sobre o seu ato constitutivo, a natureza desse ato constitutivo, esse ato constitutivo, a natureza é institucional. O ato constitutivo é um estatuto. A sociedade anônima não possui a natureza do seu ato constitutivo contratual. Ela não nasce de um contrato, ela nasce de um estatuto. Como assim? Quando nós estudamos sociedade limitada, por exemplo, que é uma sociedade por excelência contratual, nós tivemos a oportunidade de verificar que os sócios sentam, discutem as cláusulas contratuais, cláusula entre sociedade de terceiros e a sociedade entre sócios, enfim, uma série de cláusulas estabelecidas no nome, sede, denominação, local de funcionamento, prazo de duração daquela sociedade. E, afinal disso, os sócios vão lá e manifestam sua vontade por meio da assinatura da constituição daquela sociedade, o ato constitutivo, que é um contrato. Na sociedade anônima, nós não teremos isso. A sociedade anônima ela é instituída. Como assim? O fundador ou os fundadores, eles, ao constituírem a sociedade anônima, eles já estabelecem quais são as regras gerais daquela sociedade. Como que aquela sociedade, claro, vai seguir e como que é dividida essa sociedade e quais são as regras básicas estabelecidas. Eles criam, portanto, um estatuto. Posteriormente,
Os acionistas que vão, aqueles sócios ou as pessoas que futuramente vão tornar-se sócios acionistas, eles vão ler essas regras do estatuto e verificarão se estão de acordo ou não com essas regras. Estando de acordo, eles vão comprar ações e futuramente será manifestado a vontade da criação por meio de uma assembleia ou por escritura pública, nós falaremos se for sociedade de capital aberto ou sociedade de capital fechado. Mas enfim, o que eu quero destacar é que, diferentemente da sociedade contratual, as regras em que sentam-se os sócios para discutir as regras, em se tratando de sociedade anônima, as regras são estabelecidas pelo fundador ou pelos fundadores, essas regras são estabelecidas pelo fundador ou pelos fundadores, e futuramente os acionistas vão adquirir ou não. Entre aspas, é como se nós estivéssemos diante de um contrato de adesão, para ficar mais claro. Existem as regras pré-determinadas. Então, a natureza do ato constitutivo de uma sociedade anônima é sempre, esse ato constitutivo é sempre institucional, imposto, criado pelo fundador, pelos fundadores. É lógico que depois esse ato pode ser modificado por meio de alterações. Muito bem. Além disso, quero destacar também dois outros pontos importantes. Qualquer que seja o objeto exercido por uma sociedade anônima, qualquer que seja o objeto, essa sociedade anônima sempre será uma sociedade empresária. Olha, isso é importante. Tivemos a oportunidade de ver que existem sociedades simples e sociedades empresárias no direito empresarial. Aqui na sociedade anônima, qualquer que seja a atividade desempenhada, ela será sempre uma sociedade empresarial. E além disso, a sociedade anônima vai adotar sempre como nome empresarial a chamada denominação social. Então, o nome empresarial de uma sociedade anônima é sempre uma denominação social. Finalmente, eu queria destacar com os senhores que não é a sociedade que é anônima. A sociedade é constituída, todos nós sabemos. O anonimato se dá em relação aos sócios. E, mais uma vez, a sociedade anônima, ela nasceu para a consecução dos grandes empreendimentos. Teremos a oportunidade de trabalhar mais sobre sociedade anônima nas próximas aulas. Essas foram as características gerais. Obrigado e até os nossos próximos encontros.